E esse tema de hoje, na reconstrução da nossa personalidade, né? Eu comecei a lembrar da obra que Deus fez na minha vida, né? Desde que eu comecei a comer essa palavra, a me alimentar espiritualmente da verdade. Então, desde o primeiro dia que eu cheguei na igreja, eu lembro que no primeiro dia eu ganhei minha primeira Bíblia, não tinha Bíblia, né? E aí foi dito assim para mim: a partir de hoje, né, você tem Jesus dentro do teu coração e tu precisa ler a Bíblia todos os dias. E eu comecei a fazer isso, eu comecei a ler a Bíblia todos os dias, e aí logo em seguida começaram as primeiras apostilas, que eram os primeiros livros, né? E tudo que tinha, eu ia lá e eu me alimentava, eu procurava e eu comia, e tudo que eu podia estar presente na igreja eu estava, né? E foi isso, irmãos, que foi fazendo uma reconstrução na minha personalidade, né? Quando eu cheguei aqui na igreja, eu tinha uma personalidade bastante já sofrida, devido a muitas coisas que eu tinha passado na minha infância. Eu era uma pessoa totalmente fechada, então eu já tinha um semblante fechado para que ninguém falasse comigo, né? Porque eu não gostava de conversar mais com pessoas. E aos poucos, eu conhecendo essa palavra, Deus foi me abrindo, né? E Deus foi me colocando necessidade de ter pessoas perto de mim, necessidade de conversar com pessoas, de tratar bem as pessoas, né? E isso é algo que só Deus poderia fazer, porque eu sei como eu era, irmãos. Foi só a palavra. Foi eu todos os dias tendo um estudo diário. E aí esse ponto a TV Menorá me ajudou. Então, quando Deus começava a trabalhar uma área da minha vida, eu percebia, por exemplo, que eu estava muito irada. E aí eu ia estudar na Bíblia tudo que falava sobre ira. E aquilo mudava minha personalidade naquela área. Tudo que Jesus falou pra gente funciona, sabe? Só a gente precisa ter a ordem, né? E a disciplina de fazer o que ele nos ensina. E isso é bem simples que a gente leva aqui. Ele disse: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então vai ter minha personalidade, né? Vai ter minha pessoa vivendo em ti. E eu hoje posso dizer assim para os irmãos que a maior dificuldade que eu já tive na minha vida foi conviver com pessoas. E hoje só que eu faço isso. Então a minha vida é a igreja, a minha vida é o reino, eu tô sempre com irmãos e com pessoas. E outra, quando nós somos filhos de Deus, Deus é quem escolhe as pessoas com quem nós devemos conviver. Então as pessoas que Ele coloca perto de mim no meu dia a dia são aquelas que eu devo manter comunhão. Então eu preciso ser leve para valorizar aqueles que Deus coloca perto de mim a cada período da minha vida e usar a personalidade, né, e o caráter de Deus para lidar com essas pessoas e não da forma que eu quero e não com as pessoas que eu quero. Então tudo isso eu consigo falar para vocês hoje porque eu comi, porque eu busquei a palavra e eu deixei que ele, né, fosse trabalhando em mim. E tem muita coisa que ele trabalha em mim hoje que daqui a um tempo talvez eu consiga testemunhar para os irmãos que é o que ele está fazendo hoje em mim, né? Amém.